Chegamos ao 10º episódio da série do Rumo aos 10.000. Inclusive, série essa que por muitos é aguardado mensalmente aqui, uma vez por mês, quando eu solto esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver as movimentações que eu fiz, os rebalanceamentos, inclusive a gente observou aí um grande cenário caótico a respeito da reforma tributária. Então, o que será que eu fiz diante desse cenário? Fica nesse vídeo até o final. Meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Mas antes de tudo, é muito importante que você se inscreva e ative as notificações, senão você não vai receber aqui meu conteúdo semanalmente. E já deixa o seu like, porque assim a gente ajuda cada vez mais pessoas a desmistificar que sim, todos vocês podem investir com pouco dinheiro. E o que a gente vai observar aqui, que diante da proposta da reforma tributária, em que colocou que os dividendos, os proventos, os recebimentos de aluguéis provenientes dos fundos imobiliários, eles serão agora, com a proposta, não é algo certo ainda. Ainda vai passar por todo o Congresso e tem que ser aprovado ou não para realmente ser efetivada essa cobrança de 15% de imposto de renda sobre o recebimento mensal dos aluguéis de fundos imobiliários. Mas, Isaac, agora o que eu vou fazer? É um cenário que eu vou vender todas as minhas cotas de fundos imobiliários? A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que formar o seu patrimônio, tem que construir uma renda para o longo prazo. E assim, quando a gente está falando de investimentos para o longo prazo, coisas como essa de regulamentação, de uma atitude que vai afetar ou não determinado investimento, eles podem acontecer, mas o cenário que você tem que observar é se o fundo imobiliário ele continua sendo promissor. Porque se o fundo imobiliário for de alta qualidade, as pessoas, por mais que tenha tributação de 15%, ainda vão recorrer por esse fundo imobiliário. E mesmo com a tributação de 15% sobre o fundo imobiliário, caso isso se efetive, porque é apenas uma proposta, você tem que entender que ainda assim tem muitos fundos imobiliários que estão pagando, já descontando 15% de imposto de renda, 6, 7% ao ano, o que é muito além do que os juros, a taxa de juros de longo prazo do Tesouro Direto, se a gente pegar um comparativo aí, o de 2055. Por isso, ainda assim está valendo a pena de você investir em fundos imobiliários. E os fundos imobiliários tem também a valorização, só que a valorização demora um pouco mais de tempo. Os resultados no imóvel não são do dia para a noite. Por isso, diante desse cenário, inclusive porque os fundos imobiliários caíram bastante nesse período aí, cerca de 3, 4, alguns fundos imobiliários 5%, para os fundos imobiliários essa queda já é relativamente alta. Então o que foi que eu fiz? Vocês se lembram que eu já tenho aqui na carteira o XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping, que na minha visão é um fundo imobiliário de shopping com uma boa qualidade. A gente já mencionou aqui alguns pontos. Está também com vacância relativamente baixa, controlada. Por isso eu considero também que tem bons ativos dentro da sua carteira de shopping, né? Espalhados por todo o Brasil. Por isso também ele tem essa diversificação, em que ele nos dê alta qualidade. Com base nesse cenário, eu decidi comprar mais uma cota. Ou seja, eu adquiri uma cota do XPML por R$ 104,30 e me tornei mais uma vez sócio de 13 shoppings que está dentro do fundo imobiliário XPML apenas com R$ 104,30. Porque eu aumentei minha participação. A gente já tinha 2 cotas, comprei mais uma e agora fiquei com 3 cotas. Um outro fundo imobiliário que eu decidi aumentar a minha participação foi o HFOF11. Se lembra aquele fundo de investimento que investe em outros fundos imobiliários, que é um fundo de fundo, por isso chamado FOF? Então eu comprei mais 2 cotas desse fundo por R$ 92,50. Agora passo a ter 3 cotas, tanto do HFOF como também 3 cotas do XPML11. Por fim, agora sim, acrescentei mais uma ação na nossa carteira aqui do 0 aos 10.000. E foi a empresa B3. Para quem não sabe, a B3 é a própria
bolsa de valores em que a gente negocia esses ativos de ações, fundos imobiliários, dentre outros, inclusive investimentos de renda fixa. Muitas vezes as pessoas falam muito dos investimentos em bancos, mas esquece que a B3 ela também está dentro da bolsa, que a gente pode se tornar sócio da B3. Como vocês podem observar, dos últimos 2 anos tivemos um crescimento exponencial na quantidade de números de investidores na bolsa. E quanto mais investidores surgem na bolsa, mais a bolsa de valores ganha com isso. E como essa expansão de longo prazo, a tendência é cada vez mais aumentar, por mais que muitas pessoas vejam como um grande risco o critério de vir uma outra empresa concorrente, porque atualmente a B3 é um monopólio aqui, ainda assim eu vejo vantagens, porque a nossa bolsa aqui ainda é muito incipiente, ainda tem muito a crescer. Mesmo vindo uma outra empresa para vir como concorrente, nesse mercado que tende a crescer bastante, ainda assim eu vejo como um potencial promissor, mesmo diante desse risco. E a B3 também está no serviço financeiro. Então, como a gente tem a nossa carteira, a Itaúsa, que também é uma empresa do serviço financeiro, porque ela é uma holding que investe majoritariamente no banco Itaú, porque 95% da sua receita vem justamente proveniente do Itaú, então você deve imaginar que eu não vou colocar uma alta exposição na B3, porque é do mesmo setor, lembra sempre da diversificação. A gente tem que diversificar de maneira eficiente. Como está dentro do mesmo setor, eu decidi comprar 7 ações da B3 pelo preço de R$16. Então o investimento total que a gente está implementando agora nesse mês é de R$401,30 e como vocês podem observar, com R$16 eu posso me tornar sócio da empresa B3 e ter participação nos seus resultados. Então você não precisa de muito dinheiro. Só que antes de mais nada, é muito importante você entender que nada do que eu estou falando aqui se configura como uma recomendação de investimento. Isso aqui é apenas um vídeo educacional, não tem caráter de recomendação alguma. Se você conhece algum determinado tipo de investimento aqui nesse vídeo, é de extrema importância que você busque estudar sobre ele e não comprar só porque você viu esse vídeo. Quem faz isso, na verdade, está tomando uma decisão muito equivocada e muito provavelmente pode perder dinheiro. Então toma muito cuidado com isso. Agora a gente vai na tela aqui para vocês verem o quanto que a gente recebeu de dividendos nesse mês. Aqui vocês observam essa escadinha maravilhosa de recebimento de dividendos. Olha só que maravilha. 18 centavos. E aí, mês de maio, R$13,90. E agora, no mês de junho, a gente recebeu R$5,55. Total recebido aí no período, R$17,46. Só que a gente já tem provisionado, ou seja, significa dizer que a gente vai receber no total R$23,61. Ou seja, falta uma diferença entre 23 e 17 para a gente receber nos meses seguintes. E aqui ele mostra das ações e dos fundos imobiliários também que a gente recebeu. Então a gente recebeu no mês de junho 60 centavos de HFOF, que é o fundo imobiliário fundo de fundos. Temos também de 2 cotas de XPML, recebemos 80 centavos, ou seja, 40 centavos de cada uma. E das ações aqui, ó, 18/6 a gente recebeu R$4,15 da Sanepar. Muito importante para vocês entenderem aqui de cada ação o que vocês estão recebendo. Inclusive eles mostram a porcentagem de dividendo em relação ao preço que você comprou, ou seja, a gente está com dividend yield de 5% na Sanepar, já no XPML de 3,76%. Nos últimos 12 meses é o comparativo aqui. E o HFOF, como eu mencionei, tem muitos fundos imobiliários que ainda assim estão pagando um excelente valor de dividendos, 7,28%. Então a gente observa que com esse novo investimento a gente fica com um total de patrimônio agora de um pouco mais de R$2.900, como vocês podem observar na tela. E isso significa dizer que a gente está quase em 30% da nossa meta de rumo aos 10 mil, investindo pouco dinheiro e 10 meses que a gente está fazendo essa série juntos aqui.
você também pode fazer isso. E aquela pessoa que não acredita ou que ainda está com o pé atrás, colocando desculpas, envia esse vídeo para essa pessoa, que assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. No mais era isso. Um grande abraço para todos vocês e tchau!